Hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre 5 passos que acontecem quando nós somos chamados. 5 passos que fazem parte do processo quando você descobre o seu chamado. Para isso, eu queria usar a história de Isaías. Eu acredito que o processo que Isaías teve para descobrir o chamado dele é um processo que a gente passa bastante, a maioria das pessoas pelo menos. Em Isaías, capítulo 6, vai falar sobre o chamado de Isaías. A partir do versículo 1 diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem eu enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Essa passagem é muito linda, onde relata pra gente o acontecimento do chamado de Isaías, quando Deus chama e Isaías fala: Eis-me aqui, envia-me. E eu queria destacar 5 passos que aconteceram, 5 processos que aconteceram durante esse processo de chamado que aconteceu na vida de Isaías. E a primeira coisa que acontece é que Deus revela a ele a sua grandeza, a sua soberania, a sua santidade. Ele revela a Isaías como ele é santo. Então a primeira coisa que acontece é que Isaías tem uma visão onde o Senhor está sentado num alto e sublime trono, e anjos e serafins estão ali proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então a gente entende que o primeiro processo para se ver o chamado é a contemplação. É a contemplação de quem Deus é. É você entender quem o Senhor é. É você entender a santidade dele, como ele é santo, como ele é poderoso, como ele é soberano e como o poder dele está acima de todas as coisas, como nós não somos nada comparado ao poder de Deus. Então o primeiro passo é a contemplação, é a gente entender a soberania e a santidade de Deus. A segunda parte do processo que acontece durante esse chamado de Isaías é que o homem ele é confrontado pelo seu pecado, pela sua impureza. A segunda coisa que acontece com Isaías é que depois dele ter contemplado ao Senhor, depois dele ter entendido quem é o Senhor e a santidade de Deus, ele é confrontado pela sua própria impureza. Então quando ele vê quanto Deus é santo, quanto Deus é poderoso, ele fica: meu Deus! Ele grita, a palavra fala que Isaías grita: ai de mim, pois eu sou um homem de lábios impuros. Então, após você contemplar a santidade de Deus, você é confrontado pela sua impureza, pelos seus pecados. E quando você vê que Deus é um Deus santo, um Deus poderoso, você percebe que você é um homem mau, um homem pecador, um homem impuro. E muitas vezes você percebe que você está num lugar errado. Isaías, ele fala: ai de mim, pois eu sou um homem de lábios impuros e estou no meio de um povo com lábios impuros. O segundo processo de Isaías para descobrir o seu chamado é esse confronto sobre: eu sou pecador, eu sou impuro.
também a descoberta do local onde ele está. E ele percebe que o ambiente onde ele tem vivido também é um ambiente onde ele é rodeado por pessoas de lábios impuros também. Então, a segunda parte do processo é o arrependimento, sem sombras de dúvidas. A partir do primeiro passo, do primeiro processo, que é a contemplação do Senhor, o segundo passo é automático. Quando você entende a santidade de Deus, nós estamos automaticamente destinados a ser confrontados pelo nosso pecado. Porque quando a gente olha para a grandeza de um Deus tão santo, para a santidade de um Deus tão grande e poderoso, para a soberania de Deus, nós estamos destinados a entender o nosso pecado, a entender a nossa impureza. E esse é o segundo passo que aconteceu na vida de Isaías. Depois ele ter aquela visão onde os anjos clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ele fala: ai de mim, pois eu sou um homem pecador, pois eu sou um homem de lábios impuros. E esse é o segundo passo, o arrependimento. Quando você se arrepende, você percebe que você é pecador e você se arrepende daquilo. E o terceiro passo, o terceiro processo para descobrir o nosso chamado é a santificação. Isso é muito claro e óbvio na história de Isaías, onde depois dele proclamar: eu sou um homem de lábios impuros, um anjo do Senhor pega uma brasa viva do altar, vai até ele e toca com aquela brasa nas bocas dele e fala assim: esta brasa o purifica e você está livre de todo pecado. O anjo fala assim: a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. E esse é o terceiro passo, que logo depois do segundo, onde você se arrepende, onde você reconhece que você é um homem pecador, Deus te purifica, porque Deus só vai te santificar, te livrar, te perdoar do seu pecado depois que você se arrepende. E você só vai se arrepender depois de você ter reconhecido o quanto Ele é santo. Então, depois do segundo passo, que é o arrependimento, você é automaticamente levado ao terceiro, que é onde o Senhor te santifica, onde o Senhor te perdoa, onde a culpa do seu pecado é livrada, é encerrada, porque você verdadeiramente se arrependeu. Então o Senhor, Ele te perdoa. E logo em seguida, no próximo versículo, nós já somos levados ao quarto processo do chamado, que é quando Deus chama Isaías. No versículo 8, a Bíblia diz que Isaías ouviu a voz do Senhor conclamando: quem eu enviarei? Quem irá de ir por nós? Essa é uma parte muito importante desses 5 passos, porque muita gente acaba parando no quarto passo e não chegando no quinto por falta de entender uma coisa, que é a disponibilidade de Isaías, que é quando Isaías se prontifica a fazer aquilo que o Senhor pediu. Muitas vezes nós chegamos até o quarto passo, onde nós contemplamos o Senhor, nós somos confrontados pelo nosso pecado, Deus nos santifica, depois dele nos purificar, nos livrar da culpa do nosso pecado, Ele nos chama, Ele faz o chamado: quem eu enviarei, quem irá por nós? E o que fez Isaías viver o chamado que Deus fez para ele foi ele se prontificar, foi ele falar: ei Senhor, eu estou aqui, envia-me, eis-me aqui, envia-me. A gente precisa entender que o quinto passo é um dos mais importantes, onde não importa se você chega até o quarto passo e você decide não mudar a sua rota, você é confrontado do seu pecado, você se arrepende e aí Deus vai lá, te limpa, te livra de toda a culpa do seu pecado e faz o chamado. Então você tá nesse caminho e aí Deus faz o chamado e fala: ó, eu tô te chamando para aquilo ali, eu tô te chamando para aquele lado. E aí você simplesmente continuar reto e voltar à sua vida de antes. Então, a partir do quarto processo, a partir do quarto passo, que é onde Deus te chama, onde Deus aponta: quem enviarei? E Ele tá apontando: eu quero que você vá para lá. E Isaías fala assim: envia-me, eis-me aqui, Senhor. Então ele fala: eu aceito esse caminho que o Senhor está determinando para mim. Então o Senhor me chamou para ir para aquilo, o Senhor me chamou para fazer aquilo, eu aceito. Então Isaías fala: eis-me aqui. E ele fala: eu vou para o caminho que o Senhor me chamou. E a gente só chega nesse passo de viver o chamado, de entender: o Senhor me chamou para ir para aquele lado.
O Senhor me chamou para fazer aquilo, então eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor, para fazer isso, para aceitar o chamado que o Senhor me deu e seguir esse caminho e mudar a trilha. Você está treinando um processo e Deus fala, ei, quem eu verei? E Ele aponta o caminho, Ele aponta o destino. E Isaías fala, eis-me aqui, e ele vai, e ele fala, eu vou viver o chamado que o Senhor fez para minha vida. Quando Deus faz o chamado, Ele muda a trilha, Ele muda o caminho. E muitas pessoas não vivem de fato o chamado de Deus porque elas não estão dispostas a mudar a trilha, a mudar o caminho, a mudar de vida, entende? Porque parte de viver o chamado de Deus é você deixar de viver a sua história. Então muitas vezes nós estamos planejando viver coisas na nossa vida. É normal do ser humano, sabe? A gente fazer planos. Então, não, eu quero me casar com 25 anos e eu quero ter filhos com 27 e com 23 eu já quero estar formada e no meu emprego e fazendo tal coisa. É normal a gente fazer planos para nossa vida, mas muitas vezes nós não vivemos o chamado de Deus porque nós paramos nessa quarta fase, onde Deus faz o chamado e você percebe que você vai ter que abandonar tudo aquilo que você planejou. Você planejou tantas coisas lindas para sua vida e aí você fala, eu vou ter que abandonar tudo isso aqui para ir para a direção que Deus está me mandando, para fazer o chamado que Deus está me mandando. Então, a falta de viver o chamado de Deus é muitas vezes uma falta de a gente se prontificar, como Isaías se prontificou. Então, assim o Senhor fez o chamado, quem eu enviarei? Isaías logo em seguida fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Então, ele se prontificou para viver aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Nós ganhamos entender esse quinto processo. É claro que todos os processos são importantes, a contemplação de quem é o Senhor é importante para a gente poder viver o segundo, que é o arrependimento, que é o reconhecimento que nós somos pecadores. E o reconhecimento, o arrependimento é importante para a gente viver o terceiro passo, que é quando o Senhor nos purifica, nos santifica, nos livra da culpa do nosso pecado. A gente precisa desses três passos para que a gente viva o quarto, que é onde Deus faz o chamado pra gente, onde Deus fala, é isso que eu tenho pra sua vida, esse é o chamado que eu tenho pra sua vida. Viva isso, siga essa trilha, siga esse caminho, é o melhor que eu tenho pra você. Só que a gente só vai viver realmente esse chamado que Deus falou se a gente fazer a quinta parte do processo que Isaías fez, que é se prontificar a viver aquilo que o Senhor tem. A gente precisa entender que se prontificar para viver aquilo que o Senhor tem pra gente é abandonar aquilo que a gente acha que é o melhor. Então a gente está planejando coisas para nossa vida e a gente está planejando isso porque a gente quer o nosso mal? Não, pelo contrário, porque a gente quer o nosso bem. Então a gente está planejando isso porque a gente acha que aquilo é o melhor para nossa vida. Mas a gente precisa entender que o Senhor tem coisas maiores. Não sei se vocês já viram aquela foto onde tem uma menininha segurando uma flor. Atrás tá uma foto de Jesus segurando um buquê cheio de flores, falando tipo, filha, isso que você tá achando que é maravilhoso é só apenas uma flor e eu tenho um buquê inteiro pra você. Porque o Senhor sabe exatamente aquilo que nós precisamos, exatamente aquilo que é melhor. Ele fala, a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Então, viver o chamado de Deus, viver a vontade de Deus é viver aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. Então, nós precisamos entender que o quinto passo para viver o seu chamado é abrir mão daquilo que você tem planejado durante toda a sua vida. É abrir mão daquilo que você entende como esse é o melhor para mim. O chamado que Deus tem para você é muito melhor e é muito mais lindo. Então que você fique com essa palavra para que você consiga viver o chamado que Deus tem para sua vida.